A palestra de hoje tem como tema De Volta ao Mundo Espiritual. Nós vamos iniciar com o Livro dos Espíritos, questões 166 até 170, porque Kardec traz informações para nós de que os espíritos, eles vão passar por inúmeras existências corporais. Um espírito deixará um corpo que já está surrado, ou pela idade, ou por doenças, ou por traumas. Este corpo desgastado fica aqui. O espírito volta para a vida espiritual e depois reencarnará novamente num corpo novo, especialmente formado para ele, para suas necessidades evolutivas. Desta maneira, o espírito está sempre progredindo. O objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. E como eu disse, a cada nova existência, o espírito sempre progride, aprenderá algo de bom em relação à sua inteligência, ou à sua moralidade, ou mesmo à sua espiritualidade. Kardec, então, nos informa que quando o espírito se livra de todas as imperfeições, ele não tem mais a necessidade de passar pelas provas na carne. Então, vamos dizer que ele já passou por realmente muitas existências e foi progredindo, até que chegará um dia que estará completamente depurado. Ele não precisará mais reencarnar para passar por estas provas na carne. Após a sua última reencarnação, ele torna-se um espírito bem-aventurado ou espírito puro. Nós também podemos utilizar o livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 2, porque lá Kardec diz para nós que o homem ele tem sentimento inato do futuro. Ele tem uma intuição de que a morte não é o fim, mas ele vai ter temor da morte, que é um efeito da sabedoria divina, consequência do instinto de conservação. Sem isso, ele poderia deixar a vida prematuramente, negligenciando o trabalho que ele deve executar em prol do seu adiantamento. Então, vamos imaginar que se nós não tivéssemos este instinto de conservação, todos nós que passamos por provas diárias, e muitas vezes estas provas que são tão sofridas, que nós sentimos que não vamos suportar, nós poderíamos ter vontade de morrer. Tendo vontade de morrer, nós poderíamos imaginar que o suicídio é a melhor forma de libertação. E não é assim que algumas pessoas pensam? Algumas pessoas, quando estão passando por uma situação extremamente dolorosa, por uma fase da vida que parece não ter forças para suportar, elas vão pensar no suicídio como uma forma de libertação. Mas elas não têm a compreensão de tudo isso que nós estamos sempre falando aqui. Este instinto de conservação, este medo da morte, é para nós realmente uma proteção. Porque se nós não tivéssemos isso, nós poderíamos cair neste erro do aniquilamento. Então isso é de fundamental importância. Nós precisamos mesmo temer a morte e nós tememos desde pequeninos. Mesmo as crianças, elas já temem. Não passam por determinados lugares, vão temer determinados tipos de perigo. E isso está dentro de nós com este instinto que nos preserva. Isso é completamente necessário para que nós possamos enfrentar estas provações, estas provas que estão nos desenvolvendo, servem para o nosso adiantamento. E Kardec ainda prossegue dizendo que ele tem medo da destruição do seu corpo como o fim de tudo. E vai ter também o secreto desejo da sobrevivência da alma que aparece para ele de forma velada. Ele velado pela incerteza. Então ele tem medo da destruição do seu corpo. Neste caso, a gente também pode falar do envelhecimento. Quantos e quantos de nós, quando percebem que estão envelhecendo, já não começam a ficar com um monte de coisas na cabeça? Eu vou dar o exemplo da minha avózinha. Minha avózinha, se Deus quiser, vai completar 100 anos em novembro. É uma lindeza, minha avó, bonitinha. Tá andando, tá consciente, lúcida.
conversa, fala da vida dos familiares, que é uma beleza, cuida de todo mundo. Vai completar 100 anos em nome de Jesus em novembro. Mas minha vozinha, eu me lembro décadas atrás, chegou para mim e disse: eu não gosto nem de me olhar no espelho. E eu falei: que história é essa, vó? Tá sempre arrumadinha, coloca o colar de pérolas para ver todo mundo que tá chegando, as visitas, bem lindinho, o cabelinho assim de coque extremamente arrumado. Por que não gosta de olhar no espelho, vó? Um dia eu já fui muito bela. Agora esse monte de ruga no meu rosto, me mostrando que a qualquer momento eu vou morrer. As rugas que mostram que a qualquer momento vai morrer. Isso já faz uns 30 anos, tá, gente, que ela falou isso daí. Já faz bastante tempo. Mas a minha avó, até hoje, não gosta de olhar no espelho. Quantas e quantas damas que fazem vários e vários tratamentos estéticos para que possam estar sempre rejuvenescidas. Justamente por isso, nós temos o medo da destruição do corpo, porque a destruição do corpo traz para nós a lembrança de que a morte pode estar muito próxima e ninguém quer morrer por causa deste instinto de conservação. E aí ele diz: à medida que o homem compreende a vida futura, o medo da morte reduz. À medida que nós estamos conversando mais e mais sobre este assunto, nós estamos entendendo o que acontece depois da morte e o que existe na espiritualidade para cada um de nós, nós vamos deixando de lado esse medo da morte. Assim, o homem se desenvolve e consegue também a aptidão de desligar-se da matéria. É de fundamental importância que podemos conversar cada vez mais. Mas vamos combinar que mesmo nas casas religiosas, isso acaba sendo um grande tabu. Falar sobre a morte é algo que ninguém quer. Ninguém quer nem mesmo pensar nesta possibilidade de morte, mas é de fundamental importância para que quando ela se aproxime, e nós não sabemos que dia será, mas que eu tenha uma certa lucidez, uma certa compreensão para passar por esta fase com muita tranquilidade. E quando eu passo por isso com tranquilidade, eu facilito o trabalho de toda a equipe espiritual que estará lá para fazer o desligamento. No livro O Céu e o Inferno, agora segunda parte, no capítulo 1, ele diz que ele vai falar sobre a desencarnação do homem material e sensual e a desencarnação do homem espiritualizado. Eu achei de fundamental importância trazer isso para nós, porque quando nós falamos de homem material e sensual, nós vamos pensar naquelas pessoas que vivem apenas da vida material. São aquelas pessoas que se preocupam extremamente com o corpo físico. Não simplesmente no sentido de conservação, no sentido de saúde e bem-estar, mas uma preocupação exacerbada que aí traz para nós uma vaidade sem limites. Então são cirurgias plásticas completamente desnecessárias, qualquer tipo de erro, defeito, ruga que apareça, e essa pessoa vai ficar preocupada com isso. Preocupações nas aquisições materiais. Eu quero mais um carro, eu quero mais uma casa, eu quero isso. Tudo voltado à matéria. Mas o mentor diz, isso também está ligado aos núcleos familiares e também de amigos. Por exemplo, eu estou prendendo meus familiares. Mas onde que está minha filha? Para onde ela foi? E esse marido? E aquela outra pessoa? E não sei o quê. Eu não vivo a minha vida. Eu não penso em outra coisa. Eu só penso na posse. Posse de coisas e posse de pessoas. Isso faz com que a minha mente esteja somente voltada para a parte material. E também a sensualidade de forma geral. O mentor diz, muitas vezes ligada aos sexos e prazeres. E aí ele fala que a desencarnação para este tipo de pessoas será completamente diferente da desencarnação do homem espiritualizado. Porque este tipo de pessoas, o espírito já se prende à vida corporal e nada vê além dela. Vocês acham que essas pessoas vão estar muito preocupadas com espiritualidade,
com a vida espiritual, com o que vão encontrar depois da morte, elas nem têm tempo para pensar nesse tipo de coisa. Muito diferente de nós que estamos aqui num domingo de manhã falando sobre este assunto. Então ele diz, após a morte do corpo, ao invés de se soltar dele, vai ficar ainda mais preso ao corpo e vai resistir com todas as suas forças para se libertar dele. Então a equipe espiritual está realizando o desprendimento, está tentando soltar os laços que prendem este espírito ao corpo e ele está preso ao corpo, resistindo com todas as suas forças para se desprender. Esta luta, ela pode persistir por dias, semanas ou meses, onde ele fica tentando se segurar no corpo. Vamos imaginar, o mentor fala, isso você pode usar, criação mental, dependendo do tipo, não posso. Isso você pode usar. Dependendo do tempo que ele está resistindo para permanecer neste corpo, o que é que acontece? Hoje em dia, os velórios e os enterros, vocês perceberam que estão cada vez mais rápidos? Depois da pandemia, a coisa é muito rápida. Então, quer dizer, em um dia depois do desencarne, o que será que está acontecendo com este corpo? Normalmente já foi enterrado, na verdade, e ele está lá, preso neste corpo. Então, imaginem as angústias e horror pelo qual vai passar este espírito que ainda está tentando se prender neste corpo que já não tem mais vida orgânica. Então, é este horror que a gente está falando. Ele precisa soltar, ele precisa ser retirado dali. Não faz sentido estar ligado a um corpo que já vai iniciar o processo de decomposição. Ele prolonga a sua luta e ele não tem toda a lucidez. Muitas vezes ele ainda não compreendeu que ele está realmente desprendido do corpo, que o corpo já morreu. Ele não tem esta compreensão. Por isso este sofrimento e esta necessidade de permanecer ali, porque ele não consegue entender que o corpo dele morreu e ele ainda está vivo. A gente estava falando de suicídio e mais ou menos isso ligado também ao caso dos suicidas, todo este terror e este desespero. A perturbação, neste caso, começou muito tempo antes da sua morte. Porque a gente não estava falando aqui de uma pessoa que fica o tempo inteiro preocupada com os seus familiares, com as suas coisas, com o que tem que adquirir. Isto já é uma perturbação em vida. A incerteza do futuro vai aumentar a sua angústia. Ele não faz ideia do que vai acontecer para ele depois da sua morte. Então vamos pensar naquela pessoa que realmente vivencia tudo isso que a gente está falando e que de repente recebeu do médico um diagnóstico de uma doença que é fatal. Olha, realmente não tem mais nada o que fazer. Você está com uma doença que eu não tenho mais recursos para tratar, então agora entrou aí nessa fase paliativa, você vai fazer suas orações e vai se ligar à sua família, mas ele nunca pensou em oração na vida, ele nunca pensou no depois, ele só pensou em viver a sua vida material. Então ele tem certeza do futuro e o desespero para essa pessoa é avassalador, porque ele não sabe se ele continuará vivo, se tudo vai ser destruído, o que ele vai encontrar depois da sua morte ou se não, se realmente é uma memória que se apagará completamente. Então é desesperador para ele. A morte chega, mas o fim não. Ele sente que vive, mas ele não sabe se é a vida material ou é a vida espiritual. E por isso a perturbação é realmente muito grande. Mas, por outro lado, existem as pessoas que são espiritualizadas. São pessoas que se esforçam realmente para compreender as graças de Deus, os ensinamentos de Jesus. São pessoas que durante a vida, vamos dizer nós aqui, quanto tempo nós temos de espiritismo? Eu sei que dentre vocês posso ser até novata, tem 20 anos que eu frequento esta casa. Tenho certeza que aqui existem pessoas que estão há muito mais décadas do que eu. Então, neste caso, são pessoas que sempre ouviram falar da vida espiritual, do contato com os espíritos, de que nós podemos realmente ter uma vida muito tranquila e feliz no mundo espiritual, reencontrando afetos,
tendo ainda diversos compromissos de estudo e trabalho edificante. Então, estas pessoas que já têm esclarecimento, uma visão completamente diferente da espiritualidade, para elas o desencarne também será muito diferente. E Kardec explica que, mesmo nas doenças mais cruéis, os laços fluídicos que ligam esta alma ao corpo são fracos e podem se romper facilmente sem abalos. Ele tem confiança no futuro, que com toda certeza vai fazer com que ele encare a morte como uma libertação e todos os males da vida como provas. Tem calma e resignação que abrandam o seu sofrimento. Depois da morte não tem nenhuma reação dolorosa. Sente-se livre, disposto e alegre porque não sofre mais. Vejam a diferença de um caso e de outro. As pessoas que pensam na vida futura e na espiritualidade, no momento do desencarne, com toda certeza, será tudo muito mais tranquilo, será tudo mais suave, facilitando o trabalho da equipe espiritual que vai promover o desprendimento. E ele diz, para realizar a depuração, este trecho do livro O Céu e o Inferno eu achei muito apropriado para os nossos estudos. Ele diz que para realizar a depuração, nós devemos reprimir as más tendências e vencer as nossas paixões, que é coisa que nós estamos falando sempre aqui, ligado à reforma íntima, nas nossas necessidades de nos libertarmos dos vícios físicos e morais, e isso nós devemos fazer diariamente. Sabendo a pessoa que nós somos e as nossas necessidades de refazimento, nós vamos trabalhar para construirmos uma pessoa melhor dentro de nós. E isso facilita a nossa depuração. E ele fala, ver vantagens na vida futura, ter aspirações. Aspirações, se eu estou crendo realmente na vida futura, se eu tenho esta certeza de que ela existe, então, eu tenho aspirações. Eu, Paula, as minhas aspirações para quando eu for para retornar ao mundo espiritual, primeira coisa de tudo, eu penso em reencontrar os meus afetos. Eu penso que eu vou poder reencontrar o meu avôzinho, que partiu há 3 anos, morrendo de saudade dele. Penso que vou reencontrar a minha mãezinha, que partiu há 6 meses, também morrendo de saudade. Penso que vou reencontrar aquela avó amada, que partiu há mais de 20 anos. Então, essa é a minha primeira aspiração. Reencontrar estes entes queridos e imaginar que, se eles ainda não reencarnaram, eles estarão lá para me receber. Outras aspirações que eu tenho, eu adoro estudar. Eu imagino como será, então, chegar naquelas grandes bibliotecas, conseguir ter acesso a vários livros, poder estudar sem cansar, poder trabalhar de forma edificante para ajudar uma série de pessoas. Então, essas são as minhas aspirações. Eu imagino que depois do meu desencarne, se Deus me abençoar, eu vou poder passar por isso. E vocês? Vocês já pararam para pensar? Como? Não. Nossa, eu penso nisso o tempo inteiro, acho que é porque fico lendo tanto, né? Vocês já pararam para pensar o que será depois da morte do corpo físico? Por quê? Inevitavelmente nós vamos passar por isso. Então, nós devemos pensar sim, sem bloqueios e sem medos, pessoas ligadas ao bem, o que é que nos espera depois da morte do corpo físico? E termos aspirações. Então ele continua dizendo, crer nesta vida espiritual e compreender com razão, lógica e bom senso a ideia de grandeza, de bondade e justiça de Deus. Ele diz, a alma se eleva com a relação que tem com o invisível. É assim que nós nos elevamos. Todas as vezes que nós estamos em prece e nós estamos ali dialogando com o nosso espírito invisível, que nós estamos ali trabalhando harmoniosamente com o nosso espírito protetor, que nós sentimos a aproximação destes amigos espirituais mais elevados, todas as vezes que nós fazemos isso, nós conseguimos nos elevar. E isso enfraquece este laço que nós temos da alma com o corpo. Isso faz enfraquecer este laço.
E desta forma se opera o primeiro desligamento parcial que facilitará a nossa passagem para o mundo espiritual. É assim que nós já começamos a nos desprender da matéria estando vivos. Quando nós tentamos nos comunicar com a espiritualidade, em prece principalmente, nós conseguimos nos elevar e nós já vamos meio que fazendo um treinamento para, então, desligamento total que um dia vai acontecer. A perturbação varia conforme a natureza e o valor moral de cada um. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele fala para nós que a morte é apenas uma mudança de estado, é a destruição de uma forma frágil que não oferece mais à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e evolução. Ele diz, nos sepulcros apenas ossos e cinzas. As almas deixaram o lugar, vivem de forma sutil e refinada, vêm, respondem e sorriem. Estão frequentemente ao seu lado os seres que vão procurar nos cemitérios, porque a morte não existe. A imaginação do homem povoa o além com criações assustadoras e apavorantes para ele. O pensamento de que o corpo será depositado na terra pode causar angústia e também sufocamento. Mas nós devemos pensar que todos os corpos sob o solo transformam-se lentamente em flores e vegetais. É como uma roupa que já foi usada e a personalidade não será enterrada com este corpo, com esta roupa que foi usada. A morte não muda a natureza espiritual, o verdadeiro eu nos torna mais livres, dependendo do nosso adiantamento. Enquanto aqui nós choramos a partida de alguém, na espiritualidade, os seres etéreos glorificam a sua chegada à luz. Vamos nos lembrar que nós sempre teremos um grupo familiar encarnado e um grupo familiar desencarnado. Enquanto nós, então, estamos chorando a partida de alguém aqui, lá, ele está sendo bem recebido por este outro grupo. As preces, no estado de perturbação, então logo depois da sua morte, o espírito ainda está consciente dos pensamentos que são dirigidos a ele. Os pensamentos de amor, de caridade, também as vibrações de corações afetuosos brilham como raios na névoa. Ajuda a desligar-se dos íntimos elos que o prendem à terra. Então, quando as pessoas mais queridas da nossa vida desencarnam, ao invés de nos desesperarmos muitíssimo, que possamos nos lembrar que ele prossegue para a vida espiritual e nos esforçarmos para doarmos fluidos, para doarmos as boas vibrações de encorajamento, de esperança e de fé, que com toda certeza apaziguarão esta perturbação, dissolvendo os íntimos elos que ainda estão prendendo este nosso afeto aqui na Terra. Para finalizar, o conhecimento da vida futura exerce influência nos últimos momentos da vida física, da segurança e torna muito mais rápido o desprendimento. Estudos e relações com o invisível desenvolvem as nossas faculdades. Por isso é importante nos instruirmos. Hoje eu trouxe para vocês um livro incrível, que é O Céu e o Inferno, que traz estas importantes reflexões e também O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Quando chega a hora, o desligamento já foi feito, a perturbação é mais curta, o espírito se reconhece quase imediatamente, sem grandes abalos ou comoções. Para assegurar uma morte doce e pacífica, que é o que todos nós realmente almejamos, nós devemos viver de forma digna, simples e também sóbria. Desligar-se por antecipação de tudo que nos prende à terra, idealizando uma existência com pensamentos elevados e ações nobres. E é assim que nós trazemos a reflexão de hoje, que na verdade eu já até questionei, porque eu perguntei, vocês
já pensaram no que será depois da morte do corpo físico? Minha irmã fez assim, não. Mas nós precisamos pensar nisso, idealizando o nosso futuro, trabalhando no dia de hoje para que este desencarne seja suave, seja pacífico, para que nós não estejamos sofrendo, agarrados ao nosso corpo, que já não tem mais condições de nos manter aqui em evolução. Imaginar que, de acordo com o que nós pensamos a vida toda e de tudo que nós realizamos durante toda uma vida, porque nós devemos ser pessoas boas para estarmos aqui num domingo de manhã falando sobre espiritualidade. Então nós vamos acreditar que seremos bem acolhidos no mundo espiritual. E um grupo de afins, de espíritos afins, nos receberão e serão os melhores espíritos a nos receber. Cuidarão de nós, nos levarão para locais de refazimento apropriados e que depois disso a vida ainda continuará. Nós iremos para os locais onde também tenhamos afinidade, que sejam locais de estudos e de trabalhos ainda mais nobres do que aqueles que realizamos aqui na Terra. Sempre trabalhando para o nosso futuro. Eu agradeço imensamente, corri para poder falar tudo, agradeço imensamente a atenção que me foi concedida na manhã de hoje. Para que possamos finalizar, façamos uma prece. Amado Senhor Jesus, que os fluidos possam ser recolhidos, fluidos de amor e gratidão, e enviados a todos aqueles espíritos recém-desencarnados que necessitam de fortalecimento moral, que necessitam, Pai, de forças para compreender a sua nova situação, para que o desprendimento total se faça. Para todos os nossos elos amados que estão na espiritualidade, que estes fluidos também possam ser enviados e que recebam de nós amor e gratidão. Somos imensamente agradecidos por todo o conhecimento que nos é enviado da espiritualidade. Agradeço, Erasmo, por mais este trabalho de fé. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.